Olá a todos, Pesach Kasher Vesameach. Sem dúvida, já estamos sentindo aquele famoso cheiro da nossa casa limpa, de tudo arrumado, de tudo, como a gente fala em hebraico, mesudar, de tudo de uma maneira organizada, os quartos, a cozinha, a mesa do Seder, para que a gente possa, na próxima quarta-feira à noite, se Deus quiser, estar fazendo junto com a nossa família. E esse ano, como nós já falamos, um pouco diferente, apenas a família que estamos dentro da nossa casa, fazer o Seder de Pesach. Fazer o que a gente chama de uma noite muito especial, muito sagrada, muito importante, e que é um testemunho, como nós falamos na semana passada, é um testemunho de como Hashem faz milagres, de como Hashem pode absolutamente tudo, de como Hashem pode pegar um povo que ainda nem é um povo, são pessoas em separado, e tirar essas pessoas de dentro da maior nação da humanidade naquela época, que tirar de Mitzrayim, como nós já falamos. Então a gente está com a nossa casa de uma forma mesudar, de uma forma organizada, para poder chegar no Seder de Pesach, em que nós também faremos um Seder, nós também faremos uma ordem, teremos 15 passos para que a gente possa chegar no ápice do nível espiritual que a gente vai chegar nessa noite, que é muito, mas muito importante, independente desse ano, de onde você esteja, é importante demais aproveitar essa noite para conseguir coisas muito elevadas. Sabem que no Zohar, no livro da Kabbalah, está escrito que cada palavra nessa noite que sai da nossa boca, e a gente obviamente espera, deseja e pede que as palavras sejam apenas positivas, cada palavra que sai da nossa boca, elas têm um nível muito importante. Por quê? Porque o Zohar escreve que essa noite, como ela é o que a gente chama Leil Shimuri Mul Hashem, é uma noite de vigília para Deus, é uma noite que Deus ele protege a Israel de uma forma muito forte, muito sagrada. Os anjos, o Zohar escreve que eles saem do mundo espiritual, eles baixam para o mundo material, e eles pegam as nossas palavras, o que sai da nossa boca, e eles levam para o que a gente chama do Pamalia Shelmala. Eles levam para um lugar muito, muito espiritual, e ali é mais um momento que a gente consegue uma força muito grande com as palavras que saem da nossa boca nessa noite. Então a gente tem que saber, entraremos no Hag HaPesach, o Hag HaChinur, a festa da educação, a festa que a Kadosh Baruch Hu fala, olha, se preocupa com a próxima geração, se preocupa com o que vai vir depois, se preocupa com a sua continuidade como povo, como família, como nação, em relação à nossa terra também. Tudo isso a gente vai ter Pesach para poder aproveitar, para poder se elevar. E mesmo que nós estaremos sozinhos e estamos em isolamento, e a gente não vai poder sair muitas vezes para passear. Aqui em Israel, por exemplo, é uma época que as pessoas normalmente tiravam férias e todo mundo saía para passear e aproveitar e etc. Esse ano as férias vão acontecer, mas elas vão ser dentro de casa. Elas vão ser totalmente diferentes. E as pessoas estão quebrando a cabeça em como fazer para passar o tempo e fazer. A gente também não vai entrar nisso agora. Acho que isso é uma situação em todo lugar do mundo. E olha que lindo, nós estamos aqui falando, escutando passarinhos cantando. É isso que a gente tem que ver como o lado cheio do copo, pessoal. Eu vi algo, uma postagem, só um parênteses para o que a gente vai falar, muito interessante, que é verdade que a gente está dentro da nossa casa, mas se a gente for pensar um pouco agora na natureza, nas árvores que a gente está vendo aqui atrás, na vegetação, no mar, no ar, nos pássaros, nos animais, para eles, o que está acontecendo agora, deles não estarem tendo a interferência das pessoas, deles estarem podendo respirar um pouco mais um ar fresco, sem todo aquele ar saindo dos carros e tudo isso, toda aquela poluição que nós conhecemos, para eles, isso está acontecendo de uma forma muito linda. Então, provavelmente, isso também está trazendo
um equilíbrio ambiental que a gente sem dúvida estava precisando na nossa vida. Então é muito lindo quando eu estou aqui com vocês falando e eu escuto passarinhos cantando, eu escuto o vento batendo nas árvores. É algo que a gente não pode achar que é normal, é algo que a gente tem que olhar e ver a Kadosh Baruch Hu dentro disso também, porque a Kadosh Baruch Hu se encontra em tudo, se encontra na natureza e a gente tem que se conectar a ele de várias e várias maneiras. Não apenas quando nós estamos na nossa tefilá ou quando vem um rago ou alguma coisa, mas sim também como a gente fala no dia a dia. Olhar e ver que o que é mais normal, o que é mais natural, ele também é de Hashem. Ele também vem de Hashem, a gente nunca pode esquecer disso. Por isso que eu precisei fazer essa interrupção agora, eu peço desculpa, porque ouvir passarinhos cantando enquanto a gente está falando, para mim é um ta'anug, é um deleite muito grande ter essa oportunidade. Mas vamos voltar. Então, nós falamos um pouco sobre essa noite. Eu quero agora trazer com vocês 2 pontos interessantes. No vídeo passado, eu prometi, Bli Neder, que eu contaria uma história que ia mudar a sua vida. Isso a gente vai fazer no final, obviamente. Mas antes disso, eu quero falar algo interessante também. Sabemos que nessa noite, na noite do Seder, tudo gira em torno do número 4. Não é verdade? Por exemplo, nós temos 4 copos que nós vamos comer. Que vamos beber, de vinho. Nós temos 4 perguntas que nós iremos fazer. Nós temos 4 filhos que também nós iremos falar sobre eles, e etc, etc, etc. E é muito interessante que quando a gente olha isso, a gente tem que entender, Ari Betzem, por que nós temos, como a gente fala, esse número 4. O 4, em relação à saída do Egito, eu quero contar algo para vocês. Foi algo muito forte que dentro, no meio de tudo do que aconteceu, ou seja, do momento que começaram as pragas até Yetziat Mitzrayim e a abertura do mar, demorou exatamente 1 ano. As pragas demoraram 1 ano, o decorrer delas para acontecer. A gente lê na Torá, e a gente vai falar um pouco sobre elas no Leila Seder, durante os dias de Pesach. A gente às vezes imagina, uau, acabou um dia, começou no outro, aí terminou e começou, parece uma coisa muito, muito rápida, parece que em 10 dias tudo acabou. Não, não é verdade. Demorou 1 ano. Os egípcios, eles sofreram e se recusaram a enviar o Am Israel durante 1 ano. Mas a gente tinha um motivo para isso. Então olha só que coisa interessante. Quando a praga de Dam ela veio para o Paró, ok? Nós sabemos que, num primeiro momento, ainda antes da praga de Dam, vamos voltar um pouquinho, quando Deus aparece para Moshe Rabbeinu, na sarça ardente, e fala para ele, Moshe, vai até o Paró, Shlach beyat shlach, você vai falar para ele para ele liberar o meu povo. O que o Paró faz? O Paró não só não aceita, como ele intensifica os trabalhos. Se antes eles davam a matéria-prima, agora eles vão o quê? Ser obrigados a buscar matéria-prima também. E aí o povo judeu vê aquele sofrimento e fala para Moshe, o que está acontecendo aqui? Por que você precisou fazer a gente passar por isso? Por que tanta coisa? E Moshe Rabbeinu vira para Deus e fala, Deus, e agora? Ele falou, não se preocupa. Agora você vai ver o que vai acontecer. E aí começam as pragas. Então, se a gente falou que as pragas demoraram 1 ano, significa que a praga de Dam, ela começou em Pesach do ano anterior da saída do Egito. Ok? Vem comigo. E aí, o que acontece? Logo depois, quando começa a praga de Dam, a gente vê que existiu um primeiro nível em relação ao trabalho de Am Israel. Ok? Quando o Paró olha aquele milagre, e como nós já falamos muitas vezes, todos os milagres que aconteceram nas pragas e etc., o Paró, ele vê que algo está diferente. Então aquele trabalho que foi intensificado, ele é um pouco o quê? Ele é um pouco mais brando agora. Ou seja, num primeiro momento, e isso vai desde Pesach, desse ano anterior, como nós falamos, até Rosh Hashanah, até o dia 1º de Tishrei, ok? Desse período, o Am Israel ainda era escravo, vem comigo, e ainda tinha um trabalho. Quando veio Rosh Hashanah, e nós sabemos que Rosh Hashanah, Kol Ovrim Lefanav Livnei Maron, todo mundo passa diante de Deus como um rebanho que passa diante do seu pastor, e ele é contado 1 a 1. Ali, naquele Rosh Hashanah, antes de Pesach que nós saímos de Mitzrayim, Hashem decretou. O que ele decretou? Que agora
Eles continuariam ainda escravos um pouco, porém o quê? Porém, sem trabalho. Esse foi o que a gente chama do segundo Shlav, a segunda etapa, que ela vai de Rosh Hashanah até um dia antes da saída do Egito. Na saída do Egito é quando nós conseguimos o que a gente chama de uma liberdade física. Nós chegamos na liberdade física, é mais uma etapa. E a gente sai, e 7 dias depois sabemos que Am Yisrael olha para trás, e ele não vê essas árvores lindas que a gente está vendo aqui. Ele vê os egípcios perseguindo eles, e aí vem o Shvi'i de Pesach, o 7º dia de Pesach, em que nós vamos comemorar a abertura do mar. Algo sem precedentes na história da humanidade, algo muito, muito grandioso que Hashem ele fez com a gente. Depois vem toda a canção de Moshe, Az Yashir Moshe, e etc, etc, etc. Então, naquele dia, Am Yisrael consegue o que a gente chama de liberdade completa. Agora ele está pronto para ter não apenas uma liberdade física, não apenas a liberdade que eles não precisam mais agora se preocupar e olhar para trás e ver se os egípcios estão ali. Não. Tem também a liberdade espiritual. Eles estão prontos para receber a liberdade espiritual que vai ter. O ponto, o ápice vai ser quando? Em Matan Torah, no Chag HaShavuot, 50 dias depois da saída do Egito. Então a gente vê que a saída do povo judeu de Mitzrayim, ela também é feita, como a gente fala, Beshlavim. Ela também é feita em etapas. Por quê? Porque assim funciona na nossa vida. Nossa vida é feita sempre, sempre, sempre em etapas. E Hashem está falando que mesmo algo muito grande que vai acontecer, ele também tem que ser feito em etapas para poder preparar. A gente fala quando a gente trata, por exemplo, sobre o crescimento, nosso crescimento em Torá, em Mitzvot, em Masim Tovim, a gente fala, não tenta chegar do 0 ao 100. Vai até o 1, depois do 1 vai até o 2, ou seja, se solidifica, dá o primeiro passo, depois quando você estiver firme, vai para o outro. É isso que a Hashem está mostrando para a gente. E Pesach é justo isso. É justo isso que nós iremos passar. Quando agora nós teremos a oportunidade de fazer o quê? De poder crescer cada vez mais e mais. E a gente tem que entender que a gente vai chegar num momento muito especial e muito sagrado. Além disso, existe algo muito forte em Pesach, e eu acho que tem uma ligação com a nossa vida também. Nós sabemos que logo, quando tiveram pessoas que no primeiro Pesach, eles não tiveram oportunidade de fazer Pesach. E aí a gente conhece na Parashá de Be'alotcha, o que está contado, que vieram pessoas até Moshe e até Haron e falaram para eles, olha, a gente tem um problema. A gente está, o quê? A gente está impuro. A gente não pode trazer o Korban Pesach. O que a gente faz? E Moshe, ele vai até Hashem, e Hashem responde para Moshe e fala, Moshe, não tem problema. Que eles façam Pesach Sheini, que eles façam o segundo Pesach, um mês depois, no dia 15 de Iyar, que eles façam esse Pesach. E aí Moshe Rabbeinu fala para eles, vocês vêm, vocês trazem um Korban. Hoje em dia, atualmente a gente não tem como trazer o Korban, a gente faz só um Zecher. Tem pessoas que costumam comer matzah no dia 15 de Iyar como uma lembrança do que a gente chama Pesach Sheni. Mas tem algo muito interessante que a gente tem que se perguntar, pessoal. Por quê? Por que justo Pesach? Arei, se a gente for parar para pensar, se uma pessoa, por exemplo, em Sukkot, ela não conseguiu sentar na Sukkah por algum motivo, ninguém veio para Moshe e falou, Moshe, vamos fazer Sukkot Shniah. Em Rosh Hashanah, se ele não ouviu o toque do shofar, ele não vai falar, olha, eu vou ouvir no outro dia. Yom Kippur, o médico virou para ele e falou, você não pode jejuar. Ele não conseguiu jejuar. Não vai ter Yom Kippur Sheni, não vai ter outro Yom Kippur, outra oportunidade. O que tem em Pesach? Ao ponto de que pessoas vieram até Moshe e falaram, Moshe, a gente precisa fazer parte disso, a gente precisa fazer o Pesach. O que tem nessa festa de tão especial, de tão impressionante? E um parênteses interessante é a gente tentar entender quem eram essas pessoas que falaram. Porque está escrito que eles estavam impuros, ok? De uma impureza relacionada aos mortos. Então, uma opinião muito interessante fala que eram as pessoas que estavam ocupadas na saída de Mitzrayim a levar o caixão de quem? De Yosef. Nós sabemos que Yosef
fez um juramento, pediu para que as pessoas não enterrassem ele em Mitzrayim. Moshe Rabbeinu, na saída do povo, ele vai até o Nilo e ele fala, eu gostaria de cumprir essa promessa, como que eu faço para cumprir? E ele fala, Hashem, por favor, me ajuda, até o ponto que o caixão de Yosef milagrosamente sobe no Nilo, ele retira isso e ele dá para as pessoas, para elas poderem levar o caixão de Yosef até Eretz Israel e ele depois ser enterrado em Shem. Então, uma opinião fala que eram essas pessoas, outra opinião fala que era Elitzafan e Uziel, que eles se ocuparam de enterrar, ou se ocuparam da morte dos dois filhos de Aharon, Nadav e Avihu, que morreram também nesse meio tempo. Independente de quem eram exatamente as pessoas que vieram, ou se as duas respostas são corretas, nós precisamos ainda entender qual é a ma'ut, qual é a essência de tudo isso que a gente está falando. Por que Pesach tem um pedido, Pesach Sheni? Então aqui tem uma resposta fenomenal para a gente poder também fazer esse nosso trabalho atualmente e nas nossas condições. A gente tem que saber que antes de Am Israel estar pronto para receber a Torá, ou seja, antes de nós sermos merecedores de receber as leis da Torá, a Kadosh Baruch Hu, ele fala, vocês precisam ter o que a gente chama de uma Chofshiut Leumit. Vocês precisam ser uma nação livre, uma pessoa que ela não é livre, uma pessoa que ela não é como uma nação, e obviamente como indivíduo a gente está falando também, mas se ele não é livre nacionalmente, ele não tem condições de receber a Torá Sagrada. Ele não vai poder agora saber que ele tem que se liberar de tudo para poder chegar no Matan Torá, para poder chegar em Shavuot da melhor forma possível. Se é assim, aquelas pessoas sabiam que a gente estava chegando em 6 de Sivan, sabiam que a gente estava chegando para poder receber algo muito grandioso. E eles falaram, como que a gente vai conseguir receber a Torá se a gente não vai conseguir fazer algo para alcançar essa liberdade? Então, naquela época, a maneira que se alcançava a liberdade era através do Korban, fazia tudo isso. Hoje em dia, quando a gente senta na nossa mesa do Seder e a gente come a matzah e bebe os vinhos Be'aseivá, de uma forma reclinada, é muito importante, pessoal. Quando a gente fala que a gente tem que estar reclinado, não é que a gente tem que estar torto, assim, para o lado esquerdo e beber de uma forma desconfortável. A gente tem que procurar uma posição na mesa que ela traga pra gente um conforto, porque aquilo, por mais que a gente fale, mas é técnico, é algo muito, muito estranho, mas é algo que dá pra gente justo esse sentimento de liberdade. Dá pra gente essa ideia de que a gente pode sentar numa mesa, que a gente pode recostar, que a gente pode beber como a gente quiser e comer como a gente quiser. Não tem ninguém pedindo a gente, pelo contrário, ao ponto que se a pessoa não bebe os copos de vinho e não come as matzot assim, ela não sai da obrigação. A gente tem que tomar um cuidado. Mas não é para a pessoa comer desconfortável. Eu já vi pessoas que elas fazem assim e bebem, estão todas confortáveis assim. Não. A gente tem que procurar a mesa, botar, por exemplo, o braço em cima da mesa e beber de uma forma bonita, beber de uma forma interessante, beber de uma forma que vai trazer para a gente um conforto para atingir essa liberdade necessária, importante, imprescindível para o recebimento da Torá. E é isso que essas pessoas falaram para Hashem. Hashem, se Pesach traz a Chofshiut Leumit, essa liberdade nacional, e a gente não teve chance, a gente não tem como receber a Torá, a gente também quer para a gente. Isso existe em Pesach, que não existe em nenhum outro Hag. A busca por essa liberdade, a busca pela gente conseguir deixar o Mitzrayim para trás, deixar nossa Mitzrayim, o nosso Egito, para o lado de trás, bem atrás, para que a gente agora possa ser pessoas livres e a gente possa ir em direção ao mar. O mar é a Torá ela é a vida. A Torá, quando a gente olha para o mar, a gente vê o mar não tem fim, né? Ele é tão grande que a gente fala, uau, é infinito, como que funciona? Assim é a Torá. Ok? E a gente tem que entender algo muito forte agora em relação à história que eu vou contar para vocês. É uma história muito, muito interessante sobre Hag Pesach, sobre como o Pesach pode influenciar na vida de uma pessoa. Eu vou voltar, não é uma história particular, é uma história que me contaram em primeira mão, com a pessoa que aconteceu essa história,
e ela me autorizou, obviamente, a contar essa história para vocês, sem nomes e nada, mas eu quero compartilhar com vocês porque eu me emocionei muito, mas muito, quando eu escutei essa história dessa pessoa que me escreveu e falou, olha, eu preciso te contar isso. Eu fiquei muito chocado, no bom sentido, em como uma decisão que ela é tomada em Pessach, obviamente que em todo ano, ela pode mudar muita coisa. O ano é fevereiro, o mês, ele é fevereiro de 2014. Uma pessoa vive na Venezuela. Isso é verdade, na Venezuela. E por conta, a Venezuela, ele vivia perto de algumas pessoas que eram muito antissemitas. E essa pessoa precisou, por problemas ideológicos, porque todos sabiam que ela era uma pessoa judia, precisou fugir. Ele fugiu, ele pegou um carro, e ele foi 10 horas de viagem até um lugar, e um dos lugares que aceitaram ele foi um convento. Um convento em que os padres, quando receberam ele, sabiam que ele era Yehudi, mas respeitaram a fé dele, respeitaram a religião dele, e ele viveu durante 2 meses dentro de um convento de padres para poder fugir de uma perseguição religiosa. Não estou falando de época do Holocausto, não estou falando de Inquisição, estou falando do ano de 2014. Ele vivia lá e toda sexta-feira à tarde, antes do anoitecer, os padres vinham para ele e falavam, olha, agora é sexta-feira, você precisa acender as velas de Shabat, você precisa manter a sua zeut yehudit, a sua identidade judaica de alguma forma. E ele não acreditava, ele não era uma pessoa religiosa naquela época, ele tinha algumas tradições, mas ele toda sexta-feira, com o aval dos padres daquele convento, tinha um em especial que ele falou que cuidava muito, muito, muito dele, ele acendia as velas e era aquilo que mantinha, de alguma forma, o que ele era de verdade. Dentro dele, ele tinha uma conexão muito forte com Hashem. Ele se conectava, e ele falava, e ele pedia. 2 meses se passaram naquele convento. Fevereiro, março, abril. Abril é época de quê? Pessach. Época de Pessach, a época que estamos passando agora. E ele falou, como que eu vou viver? Pelo menos, como que eu vou fazer um seder de Pessach? Como que eu vou fazer algo? Eu não vou ter matzah, não vou ter maror, não vou poder comer absolutamente nada. Pessach, matzah e maror não vão estar na minha mesa. Como que eu vou fazer isso? Ele falou que ele fez uma tefilá muito grande e, de repente, ele recebeu um convite de uma família que morava exatamente naquele lugar da onde ele saiu, a 10 horas de distância dali, e falou para ele, você precisa vir para nossa casa para essa noite, você não pode ficar onde você está. Leila Seder, pelo menos essa noite, vem para cá. E ele me contou, pessoal, que ele saiu de lá, ele resolveu, ele ficou com muito medo. Por quê? Porque ele falou, por um lado eu vou estar voltando para o lugar de onde eu fugi, por outro lado, eu estou me sentindo enclausurado, eu estou me sentindo preso, eu preciso sentir alguma liberdade, eu preciso de alguma forma estar livre. E ele me contou que ele resolveu ir. Ele foi todo disfarçado, foi de forma clandestina para ninguém reconhecer ele, Deus me livre, não tentarem matar ele como já tinham tentado fazer há 2 meses atrás, e por isso ele fugiu. Ele chegou naquela casa e quando ele sentou no Leila Seder, ele falou, uau, como eu estava precisando disso. Como eu estava precisando desse momento na minha vida. E ele falou que naquela hora, naquela noite, ele sentiu uma liberdade física muito grande de poder fazer o que ele quisesse. Ele sentiu uma liberdade gigante de estar numa mesa de um seder, sabendo que pessoas estão perseguindo ele. Como a gente vai falar no Leila Seder, Bechol dor vador omdim aleinu lechaloteinu. Toda geração vão querer perseguir a gente. Aval HaKadosh Baruch Hu matzilenu miadam. Deus, ele vai salvar a gente, sem dúvida alguma. E aí, ele passou aquela noite. Naquela noite de Pessach, ele tomou a decisão de que ele precisava buscar também a liberdade espiritual da vida dele.
que a liberdade física ele tinha entendido como era importante depois de 2 meses num convento de padres, por mais que as pessoas respeitavam muito ele resolve sair da Venezuela e ir morar no Uruguai. Ele vai morar no Uruguai, e no Uruguai ele tem uma outra vida, uma vida sem perseguições. E ele resolve, naquele momento, logo depois de Pessah, que ele se muda para o Uruguai, se aproximar cada vez mais de Deus, se aproximar cada vez mais da essência dele, e se aproximar cada vez mais de quem ele era de verdade. Essas são as palavras que ele me contou. Essa pessoa, há um tempo, veio para Israel. Veio para Israel para poder completar o estado da liberdade espiritual, para poder buscar ainda mais essa liberdade tão importante. E por conta de toda a situação do corona, ele teve que voltar para o Uruguai para poder ficar perto da família e etc. Então ele falou, olha, eu quero te contar uma coisa. Hoje, por mais que eu vivi muito tempo em Israel, vivi 1 mês e meio só em Israel, mas eu sinto que eu estou atingindo a minha liberdade espiritual. Mas a minha liberdade física, eu sinto que esse ano agora eu estou de novo restrito. Apesar de Baruch Hashem não ter mais nenhuma perseguição, não ter mais absolutamente nada. Mas ele falou que para ele Pessah, esse é o significado. É o significado da busca de quem ele é de verdade. Pessah fez ele mudar não só a vida dele, não só de sair um pouco da inércia e falar, eu preciso sair daqui, eu não posso estar num lugar que eu tenho que fugir 10 horas e tá escondido por uma perseguição religiosa. Eu preciso sair. Mas por outro lado, Pessah para ele vem também a busca de quem ele é de verdade. Ele falou que, apesar de que agora ele está se sentindo um pouco preso fisicamente, mas ele sabe que essa liberdade religiosa que ele começou a alcançar, começou a sentir um pouquinho gosto aqui em Eretz Israel, ele, quando isso tudo acabar, Bezrat Hashem, ele vai voltar para poder completar a busca por essa liberdade. Essa história me tocou muito. Me tocou muito, não só porque é uma história de hoje, dos dias de hoje, uma história que aconteceu embaixo dos meus olhos, mas porque eu acho que também é um pouco da história de cada um de nós. A gente espera que a gente não seja perseguido ideologicamente, ou pela nossa religião, ou pela fé que a gente tem na nossa vida. É óbvio que a gente olha isso, a gente fala, o mundo está literalmente do avesso, a gente não quer isso, a gente não espera isso. Mas eu acho que a gente também tem que entender que a busca pela nossa liberdade tem que ser a nossa prioridade, tem que ser a nossa vida. Tem que ser tudo, tem que ser o nosso ideal. E enquanto a gente não entender que para isso a gente tem que voltar ao início do nosso shiur, em que nós falamos das 4 etapas, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Ele precisou se mudar para o Uruguai, ele precisou tomar a decisão, se mudar para o Uruguai, viver no Uruguai um tempo, depois resolver vir para Israel. As coisas são assim, as coisas na vida são assim. Só que a gente precisa começar, pessoal. Pessah é o início de tudo. Pessah, como nós falamos no vídeo anterior, é o nosso nascimento. É a base da nossa fé, a base de tudo que nós somos. E eu espero muito de todo o meu coração que essa história que nós contamos, ela venha para nos inspirar no nosso Leila Seder. Eu prometi para ele, inclusive, que não só eu contaria essa história nos vídeos, mas também na noite do meu Seder, eu vou estar contando essa história para mostrar que quando uma pessoa ela tem força de vontade, nada pode parar ela. Quando uma pessoa quer alguma coisa, queiram alguma coisa, nada pode parar ela. E é exatamente isso que a gente busca e tem que buscar na nossa vida, dia a dia, noite a noite, independente de onde a gente está, independente de como a gente é, a gente tem que entender o quão grande nós podemos ser, o quão alto nós podemos chegar e voar, como esses pássaros lindos que estão aqui acima de mim, cantando, e a gente sabe que é um tipo de canção que ela tem que vir para Hashem, que ela tem que ir para Hashem, que a gente possa cantar, que a gente possa se alegrar, que a gente possa em Pessah, que a gente fala Zman Cheruteinu, o tempo da nossa liberdade, que a gente seja livre de verdade, que a gente possa deixar todo Mitzrayim lá para trás mesmo, e que com isso
toda essa loucura do mundo, toda essa pandemia que a gente está vendo, todo esse medo, toda essa preocupação, tudo isso se transforma em alegria, se transforma em liberdade e se transforma cada vez mais em emuná shlemá, que a gente consiga chegar nesse nível no nosso Pesach. Bezrat Hashem, nos encontramos depois de Pesach, Pesach Kasher Vesameach, a todos alegrias e muitas boas notícias e muita saúde e muito cuidado para que a gente possa se proteger de tudo que é externo e a gente possa estar dentro da nossa Teivat Noach, dentro da nossa Arca de Noé, dentro da nossa casa, que não tem lugar mais sagrado no mundo para cada um de nós. E com isso a gente possa cumprir a mitzvah de Ve'igadata lebincha bayomahu, de contar para os seus filhos naquele dia, de aproveitar o Hag HaChinuch, a festa da educação, para entender o que nós precisamos fazer para alcançar a verdadeira liberdade. Pesach Kasher Vesameach, e estamos sempre juntos.